Meu nome é Ibsa Tawane e nosso trabalho é sobre o desenvolvimento embrionário e seu período crítico, que corresponde da primeira à oitava semana. Nós vamos pontuar os principais eventos que acontecem em cada semana. Na primeira semana, o desenvolvimento embrionário se inicia com a fecundação, quando o espermatozoide se une ao ovócito, formando uma única célula, o zigoto. A fecundação causa uma ativação metabólica do ovócito e inicia a clivagem do zigoto. A clivagem consiste em divisões mitóticas repetidas do zigoto, resultando no aumento rápido do número de células. Essas células embrionárias, chamadas de blastômeros, tornam-se menores a cada divisão por clivagem. Quando já existem de 12 a 32 blastômeros, o ser humano em desenvolvimento passa a ser chamado de mórula. A mórula se forma cerca de 3 dias após a fecundação e alcança o útero. Logo após a mórula ter alcançado o útero, forma-se no interior da mórula um espaço preenchido por fluido conhecido como cavidade blastocística. O aumento de fluidos na cavidade blastocística separa os blastômeros em duas partes: o trofoblasto, que formará a parte embrionária da placenta, e o embrioblasto, que dará origem ao embrião. Nesse estágio de desenvolvimento, o concepto passa a ser chamado de blastocisto. O blastocisto adere ao epitélio endometrial. Quando o blastocisto adere ao epitélio endometrial, o trofoblasto começa a se proliferar rapidamente e gradualmente ele se diferencia em duas camadas: o citotrofoblasto mais interna e o cicício-trofoblasto mais externa. O cicício-trofoblasto invade o epitélio endometrial e o tecido conjuntivo subjacente. Concomitantemente, forma-se uma camada cuboidal do hipoblasto na superfície inferior do embrioblasto. Esses eventos finalizam a primeira semana do desenvolvimento embrionário, proporcionando com que o blastocisto esteja superficialmente aderido ao implantado no endométrio. Na segunda semana, a implantação do blastocisto se completa. À medida que esse processo prossegue, mudanças morfológicas ocorrem no embrioblasto, produzindo o disco embrionário bilaminar, composto por hipoblasto e epiblasto. O disco embrionário origina as camadas germinativas, que formarão todos os tecidos e órgãos do embrião. Na segunda semana também, nós podemos observar a formação de estruturas extraembrionárias. São elas o saco vitelino, que nutrirá o embrião nas primeiras semanas, o saco coriônico, que serve como proteção, a cavidade amniótica, que é o espaço entre o citotrofoblasto e o embrioblasto, o âmnion e o pedúculo de conexão. Também na segunda semana nós podemos observar a formação de uma estrutura chamada como placa pré-cordal, que se desenvolve a partir de um espessamento local do hipoblasto. Essa placa pré-cordal ela indica o futuro local da boca e é um importante indicador da organização cefálica do embrião. Esses são os principais eventos que acontecem durante a segunda semana. A terceira semana do desenvolvimento embrionário é o período mais crítico da gestação, pois é o início da gastrulação, é o início em que a forma do corpo humano é desenvolvida. É caracterizada pela formação da linha primitiva, que é uma linha que vai sofrer mudanças degenerativas e vai desaparecer. Havendo uma persistência da linha primitiva, vai formar um tumor chamado teratoma sacrococcígeo. A terceira semana também é caracterizada pela formação da notocorda. A notocorda é um bastão celular que fica em torno da coluna vertebral, e ao longo que o corpo vertebral começa a surgir, ela desaparece, havendo uma persistência normal que fica no núcleo pulposo. A notocorda também induz a ectoderma a espessar-se e formar as pregas neurais. Na quarta semana do desenvolvimento embrionário, é caracterizado pelo dobramento das extremidades do embrião, formando as pregas cefálica e caudal. O tubo neural também é formado a partir da invaginação da ectoderme, que segue a gastrulação. Com 24 dias na quarta semana, os arcos faríngeos começam a ser visíveis, onde sua primeira parte irá formar a mandíbula e todo o resto irá auxiliar na formação da maxila. Na quarta semana também tem um acontecimento muito importante, devido à angiogênese e à vasculogênese, que é a vascularização e o bombeamento de sangue do coração.
Falar sobre a quinta semana do desenvolvimento embrionário. Na quinta semana do desenvolvimento embrionário, existem algumas características, como a quinta semana equivale ao segundo mês de gravidez. Nesse período já são formadas algumas estruturas internas, como rins e fígado. O tamanho do embrião também fica em torno de meio centímetro. E o formato dele é mais ou menos assim parecido de um girino. Ocorre um crescimento maior da cabeça devido ao rápido crescimento do encéfalo e da medula. Nesse período, os brotos dos membros superiores têm forma de remo e os dos membros inferiores forma de nadadeiras. E a pele do embrião ela é transparente, permitindo que possa se ver os órgãos internos durante o seu desenvolvimento. Nessa fase, já tem uma formação do cérebro, do olho, do seio venoso, do sistema respiratório, do sistema endócrino, da placa da mão e dos rins e fígados, né? Nesse período também a crista mesoférica indica o local dos rins. Olá, eu sou o Fábio e vim falar alguns dos principais acontecimentos da sexta semana de gestação. Na sexta semana de gestação, nota-se que, embora o embrião seja muito pequeno, seu desenvolvimento se dá rapidamente. Seu ritmo cardíaco é facilmente identificado no ultrassom, embora seu fluxo sanguíneo seja baixo, com um tubo que forma o coração, levando sangue para o resto do corpo. Destaca-se também o começo do desenvolvimento do pulmão. Surge um rebento entre o esôfago e a boca do bebê, que dará origem à traqueia, e da traqueia surgirão ramificações que darão origem ao pulmão esquerdo e pulmão direito. O desenvolvimento com 7 semanas, que são 2 meses de gravidez, se dá pelo desenvolvimento do coração. Nesta semana, a mãe sofre com muitos enjoos e dor de cabeça. Na semana, a placenta é muito maior que o bebê. Os olhos começam a se aproximar, os cotovelos se mexem e os dedos ainda estão juntos. Pulmões começam a se desenvolver, assim como os músculos e ossos. O bebê poderá se mexer, mas a mãe não sente. Tem um tamanho de 10 a 13 milímetros e se caracteriza pelo formato de um C. A oitava semana é a última semana do desenvolvimento embrionário, que marca o início do desenvolvimento fetal e o fim do desenvolvimento embrionário. Tendões começam a se formar e se ligam a ossos e a músculos. O embrião também, agora, ele começa a se movimentar e a dar pontapés. Testículos embrionários começam a produzir e a secretar testosterona. Isso é de fundamental importância para que haja a diferenciação do sistema genital masculino. Começam movimentos respiratórios intermitentes. A epiderme apresenta 2 camadas, o que faz com que o embrião não fique tão transparente como ele era antes. E os braços e as pernas se alongam. Em quase 100% dos casos, já é possível saber o sexo do bebê. Nessa fase também se inicia os movimentos peristálticos do bebê. Ele passa agora a engolir o líquido amniótico e a secretar o líquido amniótico. Isso vai ser de suma importância até o fim do seu desenvolvimento embrionário. O cérebro já está bem desenvolvido, com cerca de aproximadamente de 43% do peso do seu corpo. Músculos da face se desenvolvem e as pálpebras superiores e inferiores também começam a aparecer. Como a gente está vendo aqui, começam a aparecer o nariz, os dedos das mãos e os dedos dos pés já formados, eles começam a se alongar e os ossos do corpo do bebê já começam a ossificar e ficando cada vez mais fortes. E por fim, então, os sinais caudais desaparecem. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre desenvolvimento embrionário. Espero que tenha ficado tudo claro. Agradeço a atenção.